Gente, eu tô com tanta coisa pra falar pra vocês, tô com tanta coisa que eu quero discutir com vocês sobre esse episódio, então vamos só parar de enrolação e ir direto pros finalmente, que é isso que eu creio que vocês querem, porque, caraca, esse episódio de To Be Hero X, o 20, foi sensacional, cara. Eu tô aqui com mais uma mistura de emoções, eu tive uma ansiedade lá no meio do episódio, eu fiquei tenso, ansioso, animado também, empolgado, feliz, agradecido e tranquilamente feliz, gente. Eu tô muito feliz por esse episódio, foi muito legal. Então, vamos só parar de enrolação. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo para qualquer amigo que você quiser e também ativa o sininho para você ficar por dentro dos vídeos. E vamos embora, só bora! Pois bem, gente, o episódio começa mostrando o Nice no que deveria ser a Torre dos Heróis, porque ela ainda está em construção. A Torre dos Heróis nessa época aí ainda está em construção, ela não está finalizada. E a gente está vendo o Nice. E caso exista ainda alguém com dúvida, o que não é meio que impossível, eu creio, mas essa altura vocês já deveriam saber, esse Nice que a gente está vendo é o Nice original, é o primeiro Nice que a gente viu lá naquele primeiro arco que eu ainda considero arco do Ling, já que é praticamente o Ling Ling que toma o protagonismo da história, praticamente, naquele arco. Mas o negócio aqui, esse aqui é o Nice original. Caso alguém ainda esteja na dúvida, esse é o Nice original. Mas bom, a gente nota que ele também não é bem das ideias assim não, pelo menos tanto quanto a gente pensava, porque o cara viu uma matéria que estão falando dele e destruiu a tela, assim, sem mais nem menos. E bom, para piorar a situação, ele ainda foi até o patrão dele, que, bom, ele também não é bem das ideias, porque ele fala sobre a situação do Nice, que ele pode ser substituído pelo pessoal do alto escalão, e isso é uma coisa importante, mas eu já falo, eu vou deixar as coisas com calma. Mas bom, o negócio aqui. Ele também fala sobre esse lance de construir o Nice a partir do medo. Mas o medo que ele tá falando daquele vilão que foi construído pro Nice. Que é aquele cara que apareceu lá pelo episódio 2. Foi o episódio 2. Ele apareceu, aquele vilão que o Lin Ling enfrentou no episódio 2. Mas bom, o negócio aqui. De todo jeito, ele tá com medo de ser substituído e o cara ainda diz que confia no que ele vai fazer. E o que ele vai fazer? Bom, a ideia é justamente entrar naquele acampamento de pesquisa e, vamos dizer, passar a faca em geral para evitar que ele seja, vamos dizer, substituído ou controlado ou coisa do tipo. Essa coisa tá parecendo cada vez mais The Boys, é sério, gente. Mas o negócio aqui. De todo jeito, isso foi só ele chegando lá no acampamento. A gente viu a conversa dele, que ele obviamente não é bem das ideias. A gente achava que ele era gente boa, mas não, o cara não é nada gente boa. Mas bom, o negócio aqui. A gente viu ele chegando aí e bom, deu no que deu no episódio passado. E bom, aí começa a confusão. E o episódio vem justamente da continuação daquela luta, ou previamente luta, porque a Loli tá tendo que enfrentar o Nice e ela se vira numa boa, tá tendo dificuldade? Obviamente, porque ela ainda assim é uma pessoa normal, sem índice de confiança, tudo que ela tem é armadura, mas, novamente, ela é muito inteligente e é muito astuta, e ela tá se virando muito bem, ela tá conseguindo proteger o pai dela e a amiga dela, do Nice, que tá querendo matar geral, é sério, mas bom, o negócio aqui. A Loli tá se virando muito bem. E eu acho que aqui alguns ficaram de cara com a habilidade dela. Quem achava que ela era, vamos dizer, inteligente, eu acho que quebrou a cara, porque ela é muito forte também. Mas bom, negócio aqui. Aqui entra o lance de controlar os heróis, porque o pai da Loli, ele tem um flashback aí e ele tá conversando com o pessoal de alto escalão, o conselho, por assim dizendo, que eles estão ansiosos por essa pesquisa, porque assim eles vão conseguir bolar um meio de não só controlar o medo, mas também a confiança para manter os heróis sob controle. E novamente as semelhanças com The Boys estão gritando, mas bom, o negócio aqui. E eu não vou tirar a razão, mas bom. E também, dada a situação que esses heróis são, que são heróis que na verdade são vilões, bom, eu não duvidaria nada, eu também concordaria. Continua a briga entre a Loli e o Nice e ela tá se virando super bem. Ela tá conseguindo, vamos dizer, se manter durante essa luta. E bom, o negócio aqui.
Não é só a Loli que tá tendo que se virar aí. Também tem o Ghost Blade que tá lutando contra o Isou e ele tá conseguindo, vamos dizer, se manter. Mas infelizmente não é o bastante, porque o cara, além de ser muito forte, ele também é muito mais veloz. E também tem muito mais habilidade no corpo a corpo, porque eu creio que o Ghost Blade é mais assassino do que um lutador. Mas bom, negócio aqui. De todo jeito, ele tá tendo que se virar muito e tá perdendo. Ainda assim, ele tá praticamente perdendo, quase. Mais um negócio aqui. O Jones, que muitos achavam que era um inútil, que ele não sabia lutar, e em parte não estavam errados sobre esse lance dele não ter habilidade de combate, mas o negócio aqui, ele não é um completo inútil, gente, porque ele conseguiu tentar dar uma ajudinha pro Isou, mas novamente não foi bastante, novamente, infelizmente. O cara tá só tentando ajudar, mas não tá adiantando de nada. Sendo que algumas vezes até deu quase certo, porque o Lâmina Fantasma, ele conseguiu atingir a mão do Isou, mas obviamente, como a gente bem sabe, ele tem uma mão robótica, uma prótese, e infelizmente ele acertou justamente essa mão. E caso alguém ainda tenha dúvida do que aconteceu, bom, obviamente no arco do Isou, durante a luta entre os dois Isous, ele acabou perdendo um dos braços, obviamente. Mas bom, o negócio aqui, todo mundo tá perdendo aí. O Ghost Blade tá perdendo e também a Loli que tá perdendo, apesar dela ser muito forte, inteligente e conseguir imobilizar o Nice por um tempo, porque ela conseguiu imobilizar ele durante um tempinho. Bom, cara, de todo jeito, a coisa tá muito, muito tensa. E eles parece que vão perder o tempo todo. Eu juro pra vocês. O tempo todo, durante a maior parte do episódio, eu só fiquei tenso. Eu só fiquei muito, muito tenso. Só mais lá pro final que eu fiquei aliviado e tranquilizado. Graças ao bom pai, porque eu não ia aguentar muito bem, não. E outra coisa que eu gostaria de falar, eu tava na dúvida, pô, como é que iam fazer um episódio da Torre dos Heróis? Porque eu sempre ficava curioso sobre isso, como é que iam fazer isso? Mas não é referente à torre em si, mas sim sobre os heróis que estão aí. E bom, eu fiquei meio na dúvida, mas pelo menos por enquanto eu já tenho a resposta. Mas bom, de todo jeito, voltando pro episódio, bom, aí vem a conversa entre o patrão da Queen e da Ciano com o patrão do Nice. Bom, aqui vem uma conversa que eu juro pra vocês que eu tive dificuldade de analisar e interpretar, porque o negócio aqui, enquanto essa conversa tá acontecendo, tá rolando ao mesmo tempo a luta entre o Isou e o Lâmina Fantasma. E também tem a Loli que tá se virando aí. Essa conversa ficou toda entrelaçada e tudo, mas com a luta. Infelizmente eu precisei voltar várias vezes para interpretar melhor e entender melhor também. Sendo que teve uma vez que eu interpretei errado, mas vamos com calma. Deixa eu explicar. Vamos primeiro à cena e à conversa. Eles estão conversando sobre a situação do mundo aí que está acontecendo e os planos dele, que obviamente os dois não batem bem da cabeça e eles não querem, vamos dizer, que o medo e a confiança sejam controlados. Mas bom, de todo jeito, eles estão querendo bolar todo esse acidente e tudo, acidente entre muitas aspas, para ver se conseguem colocar a culpa na MJ, que é a agência do patrão do Soul, Ghost Blade e tudo mais. Eles estão querendo que essa culpa caia no colo dele para conseguir tirar ele do poder. E o cara, obviamente, aceita de boa, porque o cara é basicamente o responsável pela morte do filho desse cara aí. E então ele aceitaria de boa, é claro. Mais um negócio aqui, apesar dele ter ressalvas. Mais um negócio aqui. Outra coisa importante, e isso sim eu interpretei errado. Na primeira parte da conversa dos planos entre os dois, eu não tive tanta dificuldade assim não. Mas agora sim, porque aqui tá entrelaçado com a luta entre o Lâmina Fantasma e o Isou. Bom, e que conversa é essa? Sobre o Zero. E explicou melhor aqui, pelo menos dentro do anime, sobre quem é o Zero. Que ele já foi um herói, o primeiro herói, praticamente. Que, bom, ele ganhou tanta confiança que praticamente se tornou um deus de tanta confiança do povo que ele teve. Só que, infelizmente, ele acabou acidentalmente matando uma pessoa sem querer. E isso acabou transformando confiança em medo. E isso fez com que as pessoas desconfiassem nele e começassem a sentir medo dele. E bom, aqui, meus amigos, aí ele pirou de vez e começou a se transformar em um vilão. E acabou dando todo
no incidente que eles ficam comentando, o incidente que fez com que muitas pessoas e heróis tivessem que se juntar para lutar contra ele e vencer ele, sendo que a maioria morreu. Só sobrou o Isou, o primeiro Isou, o Isou original. Só para deixar bem claro isso. E bom, e infelizmente ele acabou morrendo pelas mãos do Yang, que agora é o novo Isou. Mas bom, o negócio aqui. Apesar disso tudo, eu tava aguentando uma boa, mas o negócio aqui, a conversa também fica muito mais interessante quando falam que quem foi o primeiro cidadão a dar essa confiança para ele é o pai justamente do dono da MG. O pai desse cara aí acabou dando essa confiança para ele. E eu fiquei meio que de cara, mas o negócio é que eu acabei interpretando muito errado essa coisa, porque eu achava que o Zero, na verdade, era o pai desse cara aí, mas eu juro pra vocês, eu realmente interpretei errado, mas depois me pontuaram que, na verdade, essa conversa tava meio confusa, e eu até entendo, mas o negócio é que eu interpretei errado. Mas me pontuaram isso, felizmente, antes de eu comentar aqui besteira pra vocês. Mas o negócio aqui, de todo jeito, ainda é chocante. Eu achava que o Zero ia ser o pai desse cara, ia ser muito chocante, mas a outra que eu falei, a mais correta, que é que o pai desse cara aí deu confiança pra ele, é ainda é chocante. Mas bom, um negócio aqui. Outra coisa chocante é que ele tá planejando reviver o Zero. Como? Aí eu já não sei. Pode ocorrer dele, na verdade, querer substituir o Zero por um outro, reviver o Zero a partir de um legado, por assim dizendo? Pode ser, pode ser. Isso aqui é só uma teoria minha. Mas o negócio aqui ainda é válido. Bom, eu não sei quem mais ficou confuso com essa... E bom, eu não sei quem mais ficou confuso com isso tudo. Eu confesso pra vocês que fiquei confuso, com certeza. Essa é a primeira parte que eu realmente fiquei confuso. Outras foi um pouquinho mais de falta de competência minha, mas o negócio aqui realmente foi confuso. Eu não consegui entender quase nada. Eu tive que voltar várias vezes para conseguir entender melhor, interpretar melhor. Digam aí nos comentários quem ficou confuso, porque eu confesso que realmente fiquei confuso. Digam aí nos comentários quem ficou confuso ou achou essa parte meio, vamos dizer, ruim. Eu não diria que é completamente ruim, mas foi bem estranho, com certeza. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa parte aqui, porque de resto eu acho que vocês amaram. Mas bom, isso tudo tá acontecendo bem antes dessa confusão. Muita gente deve achar que isso está acontecendo ao mesmo tempo, mas não. Não, isso foi bem antes. Mas bom, negócio aqui. E bom, como eu já falei, a Loli conseguiu dar um tranquilizante no Knight, jogando umas pedras para ver se mantém ele imobilizado por um tempo, para ver se consegue afastar o pai e a amiga dela de lá. E bom, até que ela conseguiu. Só que tem um porém. Quando o pai e a Loli chegaram aonde estava o resto do pessoal da equipe de pesquisa, bom, tá todo mundo morto, tá todo mundo massacrado. Alguém matou eles. E quem sobreviveu é aquele amigo de infância da Loli. E bom, sendo que ele nem durou tanto tempo assim, porque um cidadão aí foi e acabou com ele. E aqui entra a parte do preview. Eu jurava que alguém ia morrer e morreu. Não foi só esse cara aqui, não. Alguém mais morreu. Eu creio que vocês sabem de quem eu tô falando, mas eu vou falar já já. Mais um negócio aqui. De todo jeito, esse cara aí, esse cidadão, que é aquele cara que eu jurava que era parecido com o Enriste, mas não é. Graças a Deus não é o Enriste. Bom, cara, ele chegou aí e ele pode se clonar. E curiosidade, ele tava em um dos trailers de revelação do anime em si, na verdade do anime. Mas ele apareceu no trailer do X. Ele apareceu no trailer dele e também ele também apareceu mais no trailer de revelação do anime. Eu tô falando do anime em si, não dos personagens em si. Mais um negócio aqui. A situação que já estava feia ficou ainda pior, porque com isso sobrou praticamente só esses dois e a Loli chegou aí nessa situação e só pegou o pai sendo empalado e a menina sendo protegida por ele. E eu acho que ele morreu, sendo que eu nem preciso esconder direito. A essa altura eu acho que vocês já devem saber o que aconteceu. Mais um negócio aqui. De todo jeito, a situação que já estava ruim já tá indo para pior, porque a Loli ficou pé da vida, tá furiosa pra caramba. E aqui eu já gostava dela porque ela era fofa, porque ela era simpática, ela era pavio curto, isso gerava cenas muito engraçadas. Mas bom, de todo jeito, eu gostava dela porque pra mim ela era bem simpática, é bem fácil de vocês gostar. Mas o negócio aqui eu gosto dela porque ela é B10. Porque disso, bom,
é que, obviamente, como eu já falei, ela tá pé da vida e quer acabar com esses caras agora. E bom, ela partiu pra cima deles sem pensar duas vezes e bom, saiu acabando com geral. E ela conseguiu acabar com todos eles sozinha, só ela e a armadura, obviamente, mas ainda assim é um grande feito pra ela. Ela conseguiu acabar com todos eles de boa. Isso enquanto o Nice ainda tava por aí. Mas bom, o negócio aqui, ela conseguiu fazer tudo isso sozinha. E se isso não é o bastante para vocês gostarem dela, muito mais do que, vamos dizer, estavam gostando, olha, eu não sei como convencer vocês não, porque eu gosto ainda mais dela. Eu já gostava dela, agora eu gosto ainda mais. Mas bom, negócio aqui. A situação não tá nada boa, porque o Nice conseguiu se libertar e foi até ela. E tá planejando acabar com ela. Ela vai morrer se também a situação já não tivesse ruim. É como dizem, não tem nada ruim que não possa piorar. Porque a situação já tá feia com a Loli se virando contra o Nice e ela tá se virando super bem. Mas o negócio aqui, também vem o Isou na situação. Ele chegou aí, o Lâmina Fantasma tá em algum canto, nocauteado, eu acho. Mas bom, negócio aqui. Pra piorar a situação, o Joãozão ficou pé da vida, tá descontrolado e vai atacar geral aí. E eu preciso dizer, aqui ou o Isou é sem noção ou é muito corajoso, porque ao invés dele fugir, ele ficou aí e vai lutar contra esse bicho. Então, coragem ele tem, podemos dizer isso. Eu odeio dizer isso, mas pelo menos ele é um cara corajoso. Mas bom, o negócio aqui. Cara, aqui eu juro pra vocês que foi o ápice da tensão pra mim. Eu tava jurando que alguém mais ia morrer, pelo menos desses personagens muito mais principais. Porque, acompanhe meu raciocínio. O Nice tá aí e quer matar geral pra evitar ser controlado. O Isou é a mesma coisa, só que ele quer mais evitar mais rivais durante a competição dos heróis. E bom, o negócio aqui, o Joãozão aí tá descontrolado e se brincar, ele vai matar todo mundo à torta e à direita. E a Loli que também quer acabar com o Nice. E bom, meu amigo, a situação, se isso não é uma situação horrível, eu não sei o que é, mas... Felizmente, alguém sensato chegou aí. E quem é essa pessoa? A Queen! A Queen chegou finalmente! E quando ela chegou usando os poderes dela aí, eu juro pra vocês, foi um alívio muito grande, porque chegou ela pra conseguir colocar ordem nessa bagunça. E ela imobilizou geral. O Nice não é nenhuma surpresa, já que ele tá bem mais fraco. Ele não é, vamos dizer, um membro do top. Mas o negócio aqui, o Isou é uma surpresa, sim. Porque apesar dele ser muito forte, mostra que a Queen ainda é muito superior a ele, felizmente. E a Loli, eu não tô surpreso, porque ela não tem nenhum índice de confiança. E a armadura, apesar de proteger ela, não protege ela totalmente. Até porque ela já perdeu várias partes. Mas bom, negócio aqui. A entrada da Queen foi muito massa, eu gostei muito dela. Ela entrando aí, usando os poderes dela e farmando muita hora, por sinal. Cara, foi muito legal. Ela colocando ordem nessa bagunça foi, cara, um alívio muito grande. E bom, negócio aqui. Ela chegou aí, colocou todo mundo pra, vamos dizer, imobilizar. E bom, ela conseguiu, felizmente, acalmar o Joãozão. E aqui entra uma teoria que o povo tá acreditando que a Queen seja, na verdade, alienígena. Bom, eu não posso tirar a razão dessa, porque é só uma possibilidade, e possibilidades sempre são válidas, mas eu acho meio difícil de acreditar nisso. Mas não vou discordar totalmente, até porque tem o X que muita gente crê firmemente que ele é um alien, eu não vou tirar a razão também estou começando a crer nessa teoria, mas bom, a Queen eu acho meio difícil. Pode ser que ela tenha parte de poderes aliens? Pode ser, mas o negócio aqui, eu não creio totalmente nessa teoria, pelo menos por enquanto. Vai que alguma hora eu mudo de ideia. Mas bom, negócio aqui. Voltando pro episódio. Bom, a Queen conseguiu acalmar o Joãozão. Ele voltou a ser mais, vamos dizer, racional. E bom, a Ciano também tá aí e vai ajudar. Obviamente, ela conseguiu usar um dos ioiôs dela para conseguir achar o Lâmina Fantasma e também o Jones. E bom, ela conseguiu achar. E bom, e também criou um domo de proteção aí com os poderes dela. E bom, a Queen reconstruiu tudo e essa cena tá muito massa. A animação, esse episódio inteiro foi demais. Tirando aquela parte da confusão entre a conversa sobre o Zero e a luta.
entre o Whistle e o Lâmina Fantasma. Tirando essa parte, o resto foi incrível, foi sensacional. A trilha sonora também brilhou nesse momento, foi muito legal, gostei e muito. Mais um negócio aqui. O Jones aí, que tá protegido, ele percebeu que ele não é forte fisicamente e pediu ajuda da Ciano e da Queen para ficar mais forte. Ele quer treinar para ficar mais forte. Felizmente, um pouquinho mais de desenvolvimento no personagem, porque ele percebeu os limites dele e quer superar eles. Então, aqui, mais um pontinho pro Jones. Eu gosto ainda mais dele. Mas bom, o negócio aqui, esse incidente foi resolvido e infelizmente várias pessoas morreram, obviamente. Entre elas, o pai da Loreley. Ele realmente morreu, ele foi empalado de uma forma que gerou um ferimento fatal e morreu. Infelizmente, uma pena, porque eu até que tava começando a gostar dele. E bom, ela aparece aí também numa situação, inclusive tem uma foto dela em 3D. O 3D tá começando a voltar, até porque a gente tá na reta final da história, que é a apresentação dos personagens. Mas bom, o negócio aqui mostra que ela tá entrando no top e tá conseguindo mais popularidade. Ela entrou na organização do patrão do Jones, que é uma empresa que por enquanto é a mais de boa até agora. Esse cara aí, esse carinha aí, ele é o mais de boa até agora, pelo menos por enquanto, porque vai que futuramente tem uma virada sobre a índole dele. Mais um negócio aqui. Também tem outra coisa. A amiga da Loli, a Nono, ela ficou em estado grave, está em coma. Ela sobreviveu, felizmente, mas ainda assim está numa situação horrível, está muito ferida. E o Lâmina Fantasma, felizmente, ainda se preocupa com ela, porque ele comprou umas flores e resolveu levar um buquê para ela. Ele passou aí e saiu rapidinho. Outra coisa é que ele também saiu da empresa vamos dizer, da MJ e tá meio que, por enquanto, independente. Ele percebeu que aquele lugar é coisa ruim e não quer trabalhar lá. Felizmente, pelo menos isso, ele tem juízo, felizmente. Mais um negócio aqui. Outra coisa importante é que o Ling Ling também apareceu aí. Ele tá aí nessa imagem. Junto com a assistente do Nice também. Ela também apareceu aí. Mas o mais importante é o Ling Ling que tá aí. E muita gente acha que ele não tava aí, mas não. Ele tá aí mesmo. E outra coisa que eu preciso exaltar é que esses acontecimentos, tudo isso que tá acontecendo aí é um ano antes daquele arco inicial, que é o arco do Ling Ling. Daqui a um ano vai vir o arco do Ling Ling e ele vai se tornar um herói que a gente conhece. Bom, e também o mais importante, que é o que todo mundo quer que eu fale, obviamente, que é a entrada do X. Aí, ele tá aí, comprou um jornalzinho, uma revista, e bom, ele usou os poderes dele aí. E fechou o episódio com o esclarecimento de que o torneio dos heróis desse ano foi cancelado por causa desses acontecimentos aí. A gente não tem certeza do quanto que essa história foi encobertada. Ela foi acobertada assim, obviamente, mas a gente não tem detalhes sobre o que é que foi mostrado, o que é que não foi mostrado e tudo mais. Mas a gente tem uma certa noção de que esses acontecimentos foi tudo basicamente arquivado. Mais um negócio aqui. Ele apareceu aí e também usou os poderes dele. E a animação tá em 3D, a animação tá voltando a ser 3D. E bom, ele fecha o episódio com essa carinha aí de B10 dele fechando o episódio. E bom, acabou o episódio e bom, eu não tenho mais nada pra dizer, já que indo para as minhas considerações, olha, como eu já falei, a animação foi sensacional. Eu fiquei tenso o tempo todo, eu juro pra vocês, foi uma tensão enorme. E tirando aquela parte, como eu já falei, daquela discussão sobre o Zero e a luta que ficou entrelaçada e ficou meio confusa, bom, de todo jeito, eu confesso que naquela parte eu fiquei confuso, mas foi só naquela parte. De resto, ficou muito bom. Eu gostei muito do episódio. A animação foi sensacional. A trilha sonora foi incrível e combinou direitinho com as situações. Cara, eu amei esse episódio. Foi muito bom. E bom, em relação à sua escrita, foi demais também. Eu amei esse episódio. Foi muito bom. Foi só um episódio, mas foi o suficiente para eu amar. E dá a entender que parece que acabou a história, mas não, a gente ainda tem mais, porque a partir de agora vai vir o arco do Dragon Boy, e ele apareceu aí nesse episódio também. E bom, eu tô muito ansioso para ver a história dele, porque dizem que ele é muito violento, mas vai que a índole dele, apesar de meio questionável, ainda é boa. Vai que ele é só um anti-herói um pouquinho mais na linha do Batman, por assim dizendo. Um cara que não tem tanta preocupação com os vilões. Vamos descobrir, vai que tem alguma coisa interessante na história dele. E bom,
Eu vou continuar assistindo, obviamente. Eu estou muito interessado na história, quero ver o desfecho, quero ver a história do Dragon Boy e também do próximo herói, que é um herói cachorro, da forma mais literal possível. E também quero ver o X, que vai mostrar a história dele. Eu quero muito ver. E bom, eu vou continuar assistindo, estou interessado e eu recomendo muito fortemente que vocês continuem assistindo. Assistam, gente, vale a pena. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.